Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 9. O tema desta noite é o poder do pensamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 9. Quem achou, diga amém. Diga bem alto comigo. Eu vou dizer, você vai repetir, amém? A Bíblia Sagrada é o maior manual de comportamento do mundo. Mais uma vez, a Bíblia Sagrada é o maior manual de comportamento do mundo. Pode saber de novo, isso levanta a Bíblia. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 9. Diz a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas suplicações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes e recebestes, se ouviste de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A palavra do Senhor, ela é bem clara, direta e objetiva. Eu acredito que a palavra de Deus, ela nos dá a direção para chegar ao nosso objetivo. E é interessante que esta leitura está falando a respeito da oração, está falando a respeito que nós devemos ter uma mente de Cristo, e a mente de Cristo, ela é desta maneira: quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensar. No último versículo está dizendo assim: o que aprendestes e recebestes e ouviste de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você já ouviu falar da palavra paz? A paz, todo ser humano está em busca da paz. Todo ser humano procura a paz. Se você perguntar para uma pessoa que está passando por uma situação delicada, por uma situação difícil, por uma situação que na mente dela não tem saída, ela vai dizer:
O poder do pensamento. Diga bem alto: o poder do pensamento. Mais uma vez, o poder do pensamento. Está dizendo que se nós trabalharmos no nosso pensamento para o lado bom, nós vamos encontrar a paz. Nós podemos só encontrar a paz quando somos inteligentes, sábios. Inteligência emocional. Eu costumo dizer que um ser humano, ele tem que estar preparado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se ele correr atrás só do corpo, se ele correr atrás só do espiritual, vice-versa, vai faltar alguma coisa. É por isso que o ser humano tem que estar pronto, porque nós estamos no momento aonde as próprias crianças, elas nos surpreendem. E por que será que as próprias crianças nos surpreendem? Porque com certeza elas estão vindo ao mundo preparadas para lidar com o mundo. Mas pastor, eu nunca ouvi isso. Por que será que quando você fala com uma criança, esta criança, ela tem a resposta, e você muitas vezes tem ficado de boca aberta? Sabe por quê? Para que você busque conhecimento e sabedoria. Para que você busque conhecimento e sabedoria. Porque a própria palavra do Senhor diz, Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo sofre e padece por falta de conhecimento e sabedoria. O que está acontecendo na tua casa? É para que você cresça no conhecimento, porque você não pode ignorar essa situação. Você não pode olhar para essa situação como se ela não estivesse acontecendo. Você tem que ir atrás do conhecimento, você tem que ir atrás da sabedoria para lidar com essa situação. Quem está entendendo? Poder do pensamento. A pergunta que eu faço nesta noite: quem é que gosta de leitura? Quem é que gosta de leitura? Levanta as duas mãos. E nesta semana, quantas vezes você leu o manual de sobrevivência, a bula de Barassúria, o remédio? Esta semana, quantas vezes você leu a Bíblia Sagrada? Porque voltando aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Mente de Cristo é o Espírito
ao Espírito Santo. Diga bem alto: obediência ao Espírito Santo. Mais uma vez: obediência ao Espírito Santo. Porque eu falo com Ele e Ele fala comigo. Então a oração, você fala com Deus e Deus fala com você. É interessante: oração, orar é ação. A pergunta que eu faço nessa noite: quantos aqui têm renunciado os desejos da carne? Porque a carne contradiz contra o Espírito, o Espírito contradiz contra a carne. E esta é uma pergunta-chave. Por quê? Porque todo aquele que resiste à tentação, todo aquele que resiste o pecado, Deus honra, exalta e coloca em lugar de chave. E a palavra renúncia é uma palavra forte, porque quando fala de renúncia, fala do nascimento, nascer de novo. E o que é nascer de novo? Porque aquele que é da carne é nascido de carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Meu querido, não sei se você está entendendo, mas você é Espírito na terra. Espírito na terra é a presença de Deus na vida desta pessoa. E é interessante: quando você entra para ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que a unção, ela faz a diferença. Porque junto com a unção tem a autoridade, tem o poder. E a unção que é de Deus, que vem de Deus, faz com que venha a falar tudo aquilo que é verdadeiro. Aleluia. Aprenda para ser triunfante. Quem dá ouvidos aos conselhos é sábio. Antes crescei na graça e no conhecimento. Diga bem alto: aprenda para ser triunfante. Quem dá ouvidos aos conselhos é sábio. Antes crescei na graça e no conhecimento. Segunda Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, fala a respeito da fé, arrependimento e confissão. Fala a respeito da conversão. Fala a respeito de ser convertido. Exemplo: se uma pessoa ela não quer se batizar, ela está dizendo que não quer uma aliança com Deus, está desobedecendo. Porque o batismo é um casamento com Deus. E por que você está falando sobre o batismo? Porque você começa a namorar Deus, você fica noivo de Deus e depois você casa com Deus. Quando nós não tomamos decisões, quando nós não queremos tomar decisões,
porque o caminho estreito nos leva à salvação, à vida eterna. Então a palavra do Senhor diz que existe caminho estreito e caminho largo. Quando nós não tomamos a decisão, nós estamos em cima do muro. E por estar em cima do muro, por estar numa situação onde nós não decidimos o que queremos, nós sofremos, nós padecemos. Porque a palavra do Senhor diz: ou é sim, ou é não. Ou você quer Ele, ou você não quer. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como estar banhando em duas lagoas. Imagina uma lagoa limpa, aonde dá para você ver até mesmo os peixes. E de repente você vê uma outra lagoa suja, com barro. Qual lagoa você quer banhar? Qual lagoa você quer mergulhar? O que você quer da sua vida? Porque a palavra do Senhor diz que eu procuro a vida, a morte, a bênção e a maldição. O caminho sobre a rocha, o caminho sobre a areia. E de uma coisa eu quero despertar a igreja hoje. Não é porque é frequentador, não é porque está todos os dias na igreja e vai ser salvo. É preciso obedecer, é preciso praticar aquilo que você está ouvindo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo fala com a igreja, e o Espírito Santo está falando com você. Você precisa tomar uma decisão para que aconteça aquilo que você está pedindo para Ele. Eu sei que não é fácil parar de fumar. Eu sei que não é fácil parar de beber. Eu sei que não é fácil parar de se prostituir. Eu sei que não é fácil parar de cobiçar. Mas, para que aconteça a mudança, a transformação, o renovo, você precisa tomar uma decisão séria e dura. Você pode aplaudir ao Senhor, Senhor, todos os joelhos vão se colocar perante Senhor dos Senhores. É interessante que você entra numa igreja e de repente você não está acostumado com o sermão, você não está acostumado com o ambiente, e de repente aquilo que você ouve é algo que realmente você para pensar. E a pergunta que eu faço nesta noite: você teria coragem de largar? Eu estou dizendo pecado, eu estou dizendo da sujeira, eu estou dizendo da corrupção. Você teria coragem de largar por amor ao Deus que te ama? Você tem coragem? Porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. O Senhor não quer que você fique perdido, o Senhor não quer que você fique sem direção. Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. E só Ele pode curar. Só Ele pode libertar. Ele não divide a glória dele com ninguém. E se você quiser levar a bomba na saia, se você quiser glória para você, se prepare para ser abatido, diz o Senhor. Não mexe na glória de Deus. Não mexe na glória de Deus. O Senhor está falando com você esta noite. Tudo que você tem, tudo que você é, veio dele. Tudo que você conquistou foi Ele, foi Ele, foi Ele que te deu. Você tem que entender isso. Foi Ele que te deu. Aleluia. Aproveite as oportunidades. Elas não aparecem sempre. Aproveite as oportunidades. Elas não aparecem sempre. A pergunta que eu quero fazer para você: você tem perdido oportunidades? Você tem perdido oportunidades? Eu vou dar um simples exemplo. Um consultor, ele está desempregado quase 8 meses. Quase 8 meses. E aí a oportunidade bate na porta desse consultor, que é acostumado a ganhar R$3.000 por mês. Ele está 8 meses desempregado. E qual é essa oportunidade? Uma pessoa está na porta dele dizendo assim: olha, eu preciso que você faça uma calçada para mim. E ele não vai ganhar aquilo que ele costumava ganhar todos os meses. De repente, para fazer essa calçada, ficou R$700. E esse construtor, porque ele ganhava 3.000, ele diz assim: eu vou fazer essa calçada por R$700. Se não aparecer para mim um serviço grande, se não aparecer para mim um serviço grande, aquilo que eu ganhava, eu não vou fazer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Abra comigo no livro de Zacarias, capítulo 4, o versículo 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão
vendo o prumo na mão de Zorobabel. São esses os seus olhos, os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Quem despreza o dia das coisas pequenas perde uma grande oportunidade. Quem despreza o dia das coisas pequenas perde uma grande oportunidade. Valoriza. Valoriza. Seja grato. Palavra gratidão. Seja grato. Palavra gratidão. Agradece a Deus aquilo que tem vindo na tua mão. Agradece a Deus aquilo que tem vindo na tua mão. Eu estou vendo a pequena. Eu estou vendo a minha pequena. Quem despreza o dia das coisas pequenas, o que acontece? Perde uma grande oportunidade. Você pode aplaudir o Senhor. De repente a pessoa, ela pediu algo para você. Deus está falando para você. Ela pediu algo para você. E não compensa você ir até aquela pessoa. Escute o que eu estou dizendo. Vai até lá. Porque é de lá que vai acontecer aquilo que você vai se surpreender. Eu vou até lá para quê? Eu vou perder meu tempo para quê? Eu vou ter que gastar gasolina. Vai, que Deus está olhando para você. Deus está olhando para você e vendo o seu desejo, a sua vontade e a sua fé. Se Deus olhar para você e não vê desejo, não vê vontade, não vê fé, meu querido, infelizmente você não vai sair daqui. Infelizmente você não vai sair do lugar. Deus quer que você esteja em movimento, porque água parada, o que acontece? Passa a ser criação de dentro. Água parada, o homem que fica parado, a mulher que fica parada enferruja. Então é preciso levantar todos os dias, agradecer a Deus e ir para a guerra, ir para a luta, ir para a guerra, ir para a luta, ir para a guerra, ir para a luta. Você tem que ir para a guerra, você tem que ir para a luta, mesmo que você receba não. Deus tem outras portas para abrir para você. Aleluia. Mas eu levei um não. Eu estou, pastor, desanimado. Eu estou, pastor, desanimado. Você está passando pelo teste da aprovação de Deus. Mas, pastor, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo, pastor, nada. Não precisa entender agora.
Opinião dos outros. Diga bem a opinião dos outros. Você liga? Você liga? Opinião dos outros. Você se importa com a opinião que os outros têm a seu respeito? Olha, uma pergunta, é para você pensar. Você se importa com a opinião que os outros têm a seu respeito? Se a sua resposta for não, então você é uma pessoa que sabe de si mesma, que se conhece. Sabe qual é a maior preocupação das pessoas? Por isso que elas não vão para frente, porque ficam preocupadas, não estão queimando a carteira, bombeando, até passar pela jovem, com o que as pessoas falam de você. Pensa numa pessoa que é desejada, sou eu. Pensa numa pessoa que é apunhalada pelas costas, sou eu. Mas eu olho para o céu. E você tem que olhar para o céu, porque isso tem te parado. É isso que tem parado a tua vida, porque as pessoas têm parado em você e você tem parado de lutar por causa das pessoas. A pergunta que eu faço: você deve alguma coisa para mim? Você deve alguma coisa para mim? A outra pergunta que eu faço: quem é o juiz? Não é Deus? Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejam julgados, dai a vara, sai de palavras. Da mesma medida que julgar será julgado. Toma cuidado com as rodinhas, toma cuidado o que você anda falando às escondidas, porque Deus está te vendo, está te vendo, Deus está te vendo, Deus está te vendo. Você já ouviu falar Você já ouviu falar do poder da palavra? Como que você tem usado a tua palavra? Porque aquela vizinha tem te chamado e você tem caído na conversa dela. Você tem que ter uma conversa dela. E o que eu quero te despertar esta noite? Muitos têm se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos: eu sou Deus que estou pelejando por você. Eu sou Deus que estou pelejando por você. Eu sou Deus que estou pelejando por você. E meu querido, quando Deus peleja por alguém, ai, a batalha sombra, da basta, a transformação, a mudança. Quando Deus está pelejando por alguém, Ele pega a causa na mão. Não sei se você
E você só vai ser aprovado se Ele te aprovar. A primeira aprovação vem dele e depois vem do homem, viu? A primeira aprovação vem dele e depois do homem. Sabe por quê? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E medita na lei do Senhor dia e noite, e você será bem sucedido. Aleluia. Se tentar te derrubar, não vai derrubar. Se tentar te parar, não vai parar. Sabe por quê? Porque quem compra a briga é o Deus de Israel. É o Deus poderoso que está no meio de nós. Se você acredita nessa frase, glorifique o santo nome do Senhor Jesus. E ele vai dizer assim, ó, quem entra com você sou eu. Quem entra com você sou eu. Você já me falou eu sou? Quem eu sou? Quem é eu sou? Quem eu sou? Ele entra com você. Ele tem entrado com você, você não tem percebido, não? Ele manda dizer: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o seu Deus. Não vou conseguir, porque trabalho de banda, candomblé, magia negra, bruxaria. Não vence o Deus de Deus, Senhor. Não vence. E eu vou dizer: Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Se você merece Deus, você pode aplaudir a Ele. Escute isso. Aprender a conviver com pessoas difíceis. Eu vou repetir isso. Aprender a conviver com pessoas difíceis. Isso que é o mistério. Eu quero ver você conviver com uma outra pessoa que não tem a mesma visão que você tem. E Deus vai falar com algumas pessoas aqui. A igreja começa dentro de casa. Você tem que estar bem com a pessoa que mora junto com você. Senão não adianta. Se você não começar a igreja dentro de casa, não adianta. Não adianta. Você tem que entender esta pessoa com paciência. A palavra do Senhor diz que o espírito do homem que Deus da mulher de Deus é um espírito sereno. Ele pode até ter vontade de dar voadora, de partir para cima, dar porrada, mas ele tem que se controlar. Você ouviu a palavra do domínio próprio? Equilíbrio. Tem pessoas aqui que precisam ter equilíbrio. E domínio próprio diz o Senhor do Senhor. Diga bem alto: domínio próprio. E equilíbrio. Mais uma vez: domínio próprio. E equilíbrio. Você precisa ouvir mais e falar menos. Diga bem alto: ouvir mais, falar menos
Não conte os teus sonhos, guarde para você. Não conte os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos, guarde para você. Aleluia. E por quê? Porque José foi falar para os seus irmãos, e os irmãos de José tentaram de tudo matar ele. Se José não tivesse falado, ele não iria passar pela cisterna, ele não iria passar pela prisão, mas ele foi falar para os seus irmãos o seu sonho. Então, a orientação que vem do Espírito Santo nesta noite: não conte os teus sonhos para ninguém. Entendeu? Entendeu? Você pode glorificar ele, pode. Você pode ajudar a ouvir. E olha a pergunta que eu fiz: a opinião dos outros. Você se importa com a opinião que os outros têm a seu respeito? Se a sua resposta for não, então você é uma pessoa que sabe de si mesmo e se conhece e é autossuficiente. Meu querido, Deus quer te fazer autossuficiente. Deus quer que você levante a tua cabeça, porque você não é derrotado, você não é fracassado, você não é fracassado, você não é uma pessoa qualquer, você é filho daquele que criou o céu e a terra. Aleluia! Aprenda a conviver em família. Tenha um relacionamento restrito com o melhor amigo. Quem é o melhor amigo seu? Quem é o seu melhor amigo? Jesus é o seu melhor amigo? E aqui na terra, tem algum amigo? Você tem algum amigo aqui na terra? Sim ou não? Quantos entenderam que Deus está falando nesta noite? Diga bem ao filho: Deus não faz venenos. Então o que ele faz, o que ele realiza é completo. É completo. O que ele faz, o que ele realiza é completo. Nós devemos separar a religião do evangelho, porque a religião é diferente do evangelho. O evangelho liberta da escravidão, e a religião faz com que pessoas fiquem escravas do sistema, da doutrina do homem. E nós estamos ministrando a doutrina de Deus. Nós estamos falando do evangelho de Cristo, que é para a sua salvação. E nós estamos debaixo da graça, e é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome dele. Amém. Você pode dizer uma palavra para Deus agora? Dá uma pergunta para a pessoa que está do lado: obedece a palavra de Deus, faça a vontade de Deus. Amém? Vamos agora para o livro de Colossenses, o capítulo 3, versículo 1. Eu já estou terminando. Colossenses, capítulo 3,
O versículo é o 1. Aqui mostra, se você ler a tua casa inteira, Colossenses capítulo 3, o versículo 1 ao 17 mostra todo o processo do crescimento. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler somente o versículo 1. Amém? Diz a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? Porque se você ficar olhando só para os seus problemas, as lutas, as batalhas, se a sua visão estiver só nisto, você não vai conseguir enxergar as oportunidades. Amém? Para você enxergar as oportunidades, você não pode estar olhando para baixo, você tem que estar olhando para cima. Elevo os meus olhos, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos ficar de pé. Levanta as mãos e fecha os olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite. A tua palavra diz: mais vale uma alma do que um inteiro. E a tua palavra foi entregada. Eu tenho certeza, e essa certeza é uma certeza absoluta, que esta palavra vai ficar, Senhor Pai, na mente desta pessoa. Esta palavra, eu creio, Senhor, que vem de ti, e acredito na transformação, na mudança, através da tua palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém.